Bomba! Flamengo abre negociações para repatriar Lucas Paquetá. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de quarta-feira, recheado de informações e com novidades. Meus queridos e minhas queridas, começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos segue, passa a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Assim vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mais Querido. É sempre assim, notícias atrás de notícias. Olha lá, vamos começar. Essa matéria foi publicada no GE, matéria de Cauê Mota, lá em São José, nos Estados Unidos. Flamengo abre conversas para repatriar Lucas Paquetá. O clube aproveita a brecha por acusação ao jogador de envolvimento em apostas e tenta convencer o West Ham com argumento de saída do centro de investigação e o carinho da torcida rubro-negra. Então vamos lá, meus queridos. Lucas Paquetá é o maior desejo do Flamengo para a janela de transferências e meio ao turbilhão que envolve a acusação ao jogador por participação em irregularidades em apostas. O clube entende que voltar para casa é o melhor caminho para que o meia fique à vontade para seguir a sua carreira. O Flamengo iniciou contatos com o West Ham para viabilizar a contratação. A negociação ainda é embrionária, tratada como complexa e está sendo conduzida diretamente pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. Lembrando que eu falei para vocês no vídeo da parte da manhã que Marcos Braz e Bruno Spindel iriam para a Europa para trazer reforços nessa janela de transferência. E uma das paradas da dupla, Braz e Spindel, seria a Inglaterra. Seguindo aqui, as conversas tinham iniciado há cerca de um mês e as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores. Além de tirar Paquetá do ambiente em que é alvo de investigação, sair da Premier League pode favorecer o desenrolar do processo e atenuar uma possível punição. Segundo pessoas ligadas ao jogador, que de quebra, o carinho do torcedor do Flamengo daria tranquilidade para a sequência da carreira do meia. O desejo é por um acerto imediato para que Lucas Paquetá reforce o Flamengo já na sequência do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A negociação, no entanto, promete ser longa e demanda ajustes sobre empréstimo ou uma cessão definitiva. Diante do impasse envolvendo o futuro de Lucas Paquetá, o West Ham, no entanto, não cogita deixar de utilizá-lo, mas entende também que deve levar em conta a oportunidade de recuperar parte do investimento de mais de 60 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais há 2 anos. O Flamengo se cerca de cuidados para não ser prejudicado em caso de punição pelo Comitê Independente da Federação Inglesa que possa ser validado pela FIFA. Olha só, ele corre o risco aí, ele foi denunciado por suposta fraude em casas de aposta por alguns cartões amarelos que ele tomou. Um grande grupo, um grande número de pessoas lá na ilha de Paquetá ganharam, e assim causou muita estranheza, e principalmente por ter pessoas próximas a ele que conseguiram ganhar essa grana aí nas casas de aposta, Então ele pode ser julgado e pode ser banido definitivamente do futebol e acabar com a carreira dele. Ou seja, o Flamengo está tentando evitar que isso aconteça, tirando ele do meio do olho do furacão, trazendo ele para o Brasil, já que a denúncia aconteceu lá na Inglaterra, e tentando aí, de alguma forma, arrumar um meio jurídico para tentar inocentar o atleta ou até mesmo atenuar a punição. Vamos lá. As portas do Ninho do Urubu estão abertas para o retorno de Paquetá em seu momento mais delicado na carreira. Os olhos do meia brilham diante da oportunidade. Resta agora o Flamengo convencer o West Ham. Lucas Paquetá está com a seleção brasileira na Copa América e tem pela frente o confronto contra o Uruguai no sábado às 22 horas, pelas quartas de finais, lá em Las Vegas. Gente, vocês acham que é uma boa o Flamengo repatriar Lucas Paquetá? Vocês acham que é uma boa o Flamengo arriscar o jogador ser punido e o Flamengo investir um dinheiro que ele não vai ter retorno? Deixa o comentário de vocês abaixo, que o comentário de vocês
é muito importante, né? Então, vamos continuando aqui com as outras matérias, que eu não ia nem fazer vídeo, mas depois que eu vi isso, eu falei, pô, tenho que trazer para o meu público, tenho que trazer para os meus seguidores essa informação importantíssima, que o Flamengo está há mais de um mês aí na surdina, tentando trazer de volta Lucas Paquetá para o Flamengo, né? E agora, o Flamengo anunciou a venda de Thiago Maia ao Internacional. A matéria foi publicada por Mônica Alves, do Coluna do Fla. Aqui, ó. Thiago Maia estava emprestado ao Internacional. Após algumas temporadas defendendo a camisa do Flamengo, Thiago Maia esteve aí emprestado ao Internacional. No entanto, nesta quarta-feira, hoje, dia 3, o rubro-negro anunciou a transferência em definitivo do volante para o Clube Gaúcho. A nota que o Flamengo lançou nas suas redes sociais é a seguinte, abre aspas. O Clube de Regata do Flamengo informa que concluiu a transferência definitiva do atleta Thiago Maia para o Internacional. Fica o agradecimento pelos serviços prestados e pelas inúmeras conquistas. Desejamos sorte e muito sucesso na continuidade da carreira. É isso aí que publicou o Mengão com relação ao nosso querido Thiago Maia, né? Thiago Maia que só tocava a bola para trás, a galera sacaneava ele pra caramba. Bom, agora falando sobre o jogo de Flamengo e Cuiabá, no sábado que eu falei que ia passar muita água por baixo dessa manga, a CBF determinou que o jogo do Flamengo será realizado às 20 horas, por causa do jogo da Seleção Brasileira às 22 horas. Agora, a Rede Globo de televisão quer trazer o jogo Flamengo e Cuiabá para as 18 horas e 30 minutos. O Clube Carioca vetou e fechou aí com a CBF para as 20 horas, ou seja, a CBF queria primeiro às 19 horas, aí depois conseguiu aí marcar para as 20 horas. É mais tempo para os jogadores descansar. E pelo lado aí da Rede Globo, né, por causa de audiência, eles querem trazer esse jogo para as 18 horas e 30 minutos. Cara, é uma complicação do caramba. Flamengo sempre sendo prejudicado. Já falei isso no vídeo da parte da manhã, né? Mas vamos seguindo aqui. Flamengo daqui a pouco entra em campo contra o Atlético Mineiro. E eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo. Lembrando que a escalação oficial sai 1 hora antes do jogo. O jogo está marcado para as 21 horas e 30 minutos. Então, às 20 horas e 30 minutos, teremos o conhecimento do time que Tite colocará em campo aí contra o Atlético Mineiro. Um jogo importantíssimo. Flamengo e Atlético Mineiro já se enfrentaram 125 vezes. Com 50 vitórias do Flamengo, 33 empates e 42 vitórias do Atlético Mineiro, né? E o Flamengo deve ter bastante mudanças com relação ao último jogo realizado aí com o Atlético Mineiro. Ó, vou trazer para vocês aqui, ó. Flamengo encara o Atlético Mineiro nesta quarta-feira em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena MRV. A equipe comandada por Tite buscará manter a liderança no torneio nacional. Por outro lado, o rubro-negro deve ter até 6 mudanças no time titular em relação ao último embate com a equipe mineira. Aqui, Léo Pereira no lugar de Davi Luiz. Né? No lugar de Léo Pereira, entra Davi Luiz. No lugar de Mateuzinho, que está lá no Corinthians, entra o Wesley. No lugar do Thiago Maia, que está no Internacional, entra o Alan. No lugar de Jordian de Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia, entra o Eric Pulgar. No lugar do Everton Cebolinha, lesionado, entra Luiz Araújo. No lugar do Pedro, talvez entre o Carlinhos. O último jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado no Maracanã, na ocasião pela 36ª rodada do Brasileirão. O Flamengo acabou superado por 3-0 pela equipe mineira com gols de Paulinho, Edenilson e Rubens. Espero que isso não aconteça, que o Flamengo consiga ganhar lá os mineiros, traga esses 3 pontos importantíssimos na bagagem para poder somar aí, o Flamengo continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Agora eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo e a provável escalação do Atlético Mineiro para esse jogo e também a arbitragem, né? Vamos lá. 14ª rodada, local Arena MRV. O Atlético Mineiro deve vir com o seguinte time: Matheus Mendes, Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo. Bataglia, Igor Gomes, Scarpa e Palácios. Paulinho e Hulk. Técnico Gabriel Milito. O Flamengo deve vir com a seguinte formação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan e Gerson, Luiz Araújo,
Bruno Henrique, Pedro ou Carlinhos e o técnico Adenor Bactite. O árbitro é o polêmico Ramon Abate Abel, auxiliar número 1, Neilton Júnior de Souza de Oliveira, auxiliar número 2, Henrique Neu Ribeiro, e o VAR fica por conta do Rodrigo de Alonso Ferreira. Essas são algumas das poucas informações que eu tinha para trazer para vocês nesse momento aí. O mais importante é deixar vocês informados com relação a Lucas Paquetá. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!